Olá, boa noite a você que se liga na TV Pantanal. Muito boa noite. Está começando aqui o programa Opinião, que vai até às 8h30 a partir de agora, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Muito bom estar de volta com você aqui. E hoje vamos falar de política. Começar a semana falando de política, até porque daqui a alguns meses teremos aí duas eleições ao mesmo tempo. Estamos falando aí das eleições municipais, obviamente, para para prefeito e também para vereador, e também a suplementar de Senado. Está aqui a postos conosco à mesa, a bancada, Carlos Avalone, deputado estadual e também presidente do PSDB daqui do estado de Mato Grosso, com quem a gente vai estar destrinchando alguns assuntos nessa área e a performance parlamentar também dele, as coisas que andam acontecendo na Assembleia Legislativa, tem a reforma previdenciária que foi aprovada, enfim, outros assuntos mais que estão lá em pauta no Parlamento Estadual. Você é o nosso convidado, não só a assistir, como também participar, interagir conosco. Afinal de contas, é a sua opinião que importa. O nome do programa é Opinião, justamente por ter aí a oportunidade, de oferecer a oportunidade a você participar conosco via WhatsApp, 99932-2529. Se tiver alguma pergunta pertinente aos assuntos aqui da noite e ao Carlos Avalone, esteja à vontade, você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp. Está aí na tela, 99932-2529. Lorenberg Alves, boa noite, mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana, viu, Paulo? Por mais uma semana, esteja você aonde for, afinal de contas, estamos também sendo transmitidos ao vivo pela nossa página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br, qualquer canto do planeta. Muito obrigado aí pela sua audiência, viu? Carlos Avalone, bom tê-lo aí, depois eu estive recentemente, há uns talvez 3 meses aqui conosco, conversando sobre política e os assuntos também já sobre pandemia. Hoje a gente vai repetir os assuntos, talvez não os mesmos, agregar um pouco de valor a essa conversa boa, não é? Que foi tal como foi aquela. Muito bom tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez, Paulo, professor, e principalmente com vocês, telespectadores. Eu vou estar à disposição também para responder suas perguntas. E é um prazer sempre poder estar prestando conta do nosso mandato. Eu vou, ao invés de começar a falar de pandemia, eu vou falar de política agora. Depois a gente fala de pandemia, que eu estou enjoado de falar de pandemia já, gente. Não aguento mais falar de morte, de coisa. Não que a gente não vá falar, mas vamos só inverter um pouco hoje. O senhor, como presidente do PDT, como estão as articulações aí em torno da pré-candidatura do seu Nilson Leitão, ex-deputado federal, ex-prefeito lá de Sinop, não é? Que tentou já ser senador em 2018, não conseguiu, agora tentará de novo. Como é que estão as articulações, a questão de alianças, enfim? Bom, primeiro é presidente do PSDB, né? Você falou PDT aí, eu já fiquei Eu falei PDT? Eu falei, olha, você está me colocando aí em confronto com o Piveta, com o vice-governador, com o Allan Kardec. Aí eu falei assim, pronto, daqui a pouco eles vão. Mas é lógico que não tem problema nenhum. Você só me perdoe pelo ato falha, porque eu acabei de gravar uma chamadinha aqui, porque amanhã estará aqui conosco o presidente do PDT. Tá vendo? Eu gravei agora há pouco, que há uns 3 minutos antes, o professor até viu, né? Para não falar que estou mentindo sozinho. Exatamente. Eu gravei aqui, inclusive, bem aqui nesse ponto aqui, chamadinha, porque amanhã teremos aqui o presidente do PDT, que é o Allan Kardec. Me perdoe, de todo modo, pelo ato falho. Mas é um grande amigo meu, Allan Kardec. Eu tive a honra de ser padrinho de casamento dele. Isso, então é um grande amigo. Bom, mas a candidatura do Nilson está muito bem. Nós tivemos aí o apoio natural e espontâneo aí dos irmãos Campos, tanto do Jaime como do Júlio. Junto veio o senador Wellington. Então, nós temos aí o senador Wellington, que indicou o segundo suplente da chapa, e o senador Jaime Campos, que indicou o seu irmão, Júlio Campos, ou melhor, o Júlio, que estava liderando as pesquisas até o começo da pandemia. Por aí, né? E foi até abril, mais ou menos. E que depois, por motivos pessoais, até por causa da própria pandemia, pela situação de saúde dele, ele é transplantado, ele fez uma avaliação e entendeu melhor não ficar na frente de uma candidatura nesse momento. E a relação do Jaime, do Júlio com o Nilson Leitão, ela vem de muito, muito tempo. Só para lembrar, as 2 vezes que o Nilson foi
prefeito de Sinop, as duas vezes o DEM, ou na época junto, né? o PFL, estava junto, indicou o vice. Quer dizer, assim, há uma relação muito grande. Eu lembro quando o deputado Dilmar, não Dilmar, o irmão Dilceu Dal Bosco, quando ele migrou do PSDB, foi eleito pelo PSDB e depois ele foi para o DEM, né? Foi também numa articulação feita com o Nilson, com o Jaime, e o Dante ainda vivo, eu lembro muito bem disso. Assim, há uma relação de confiança e de respeito muito grande. Falou-se até em fusão, né? Isso foi até mencionado em nível nacional. A nível nacional, sim, foi dito isso, mas eu nunca acreditei, porque são dois partidos grandes, dois partidos importantes. O DEM hoje tem o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem o governador do Estado, o presidente da Assembleia. Quer dizer, vários governadores. Vários governadores. E o PSDB também, governador de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, 10 senadores, vários deputados, mais de 30 deputados federais. Então, assim, nós estamos... são partidos que estão procurando espaço, mas que, a nível nacional, desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o Marco Maciel como vice, durante 8 anos, criou-se ali raízes importantes, relacionamentos importantes, e o PSDB e o DEM, a nível nacional e há algum tempo já aqui em Mato Grosso também a nível estadual, a gente tem feito, quando possível, articulações a nível municipal e às vezes até a nível estadual. A chapa a ser convencionada, Nilson Leitão, Júlio Campos e José Márcio, é isso? Isso. José Márcio, que é lá a indicação do Ayrton Fagundes, lá de Rondonópolis. Perfeito, essa é a chapa. Quer dizer, são 2 senadores, né, de Mato Grosso. As pesquisas que nós fizemos durante esse período todo, principalmente até abril, elas indicavam a importância do posicionamento dos senadores eleitos, os senadores que estavam no cargo. O apoio deles demonstrava claramente serem importantes na definição dos votos. Então, e como eles vieram naturalmente, eu entendi que a chapa nossa, a chapa do PSDB, do DEM e do PL ficou bastante consistente para a disputa e para vencer as eleições. Lourenberg Alves. Deputado, antes de mais nada, o nosso registro aqui da alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. É um bate-papo mesmo. E a primeira vez foi extraordinário o nosso bate-papo. Que bom. Nós ganhamos muito com a presença Foi do boa senhor. mesmo aquela conversa, né? Foi muito boa. Repercutiu Mas bastante. não tenha dúvida que quem ganhou mais fui eu. Mas, deputado, ainda sobre essa resposta, aí da questão da candidatura do Nilson Leitão, todos nós sabemos, e o senhor sabe muito mais do que eu, porque preside regionalmente o PSDB, o Nilson Leitão fez um ótimo mandato como deputado federal. Tinha uma reeleição praticamente garantida. Ele abriu mão desta reeleição para sair candidato ao Senado. E em 2018 ele ficou em 5º lugar, se não me falha a memória. Sim. Em 5º lugar. Não há aí é a pergunta mesmo, não há aí um desgaste, uma vez que o eleitor já se preparava para votar no Nilson Leitão para deputado federal, ele vem para Senado, não há um certo desgaste por conta desse mesmo eleitor? E uma segunda questão ainda sobre essa primeira. Qual é a tática para mudar aquele cenário de 2018, que ele ficou em 5º lugar? Qual é a tática para mudar isso e levá-lo ele à vitória e assumir a vaga de Mato Grosso? Bom, primeiro, nós cometemos alguns erros na eleição de 2018. Né? São erros importantes. Primeiro, nós ficamos sem deputado federal. A nossa chapa nós tínhamos 2 candidatos muito bons, mesmo o Nilson indo para o Senado, que era o Nigro, que era candidato a deputado federal, estava fazendo a campanha já, e o Rui Prado. Os 2 com grandes chances de terem sido eleitos. E, na última hora, para fazer a composição majoritária, nós ficamos isolados, não tivemos nenhum partido nos ajudando, estando compondo com a gente. Aí o Nigro veio para a primeira suplência do Nilson Leitão e o Rui Prado veio para a vice-governadoria do Pedro Taques. Nós estávamos na candidatura majoritária extremamente desgastados. Houve um desgaste muito grande com o governador Pedro Taques. Você acha que ele tirou o voto do Nilson Leitão? Lógico, ele tirou,
E também o presidente, nosso presidenciável, o Geraldo Alckmin também. O Geraldo começou lá disputando a segundo lugar, né, terceiro, e de repente no final, nos últimos 30 dias, despencou. Veio aqui para baixo, o Pedro Táxi também despencou. Então esses dois movimentos eleitorais comprometeram a campanha do Nilson. Porque se o Nilson fosse um candidato não partidário, se fosse um cara descolado, que conseguisse fazer campanha solo, ele teria conseguido talvez uma votação um pouco melhor. Mas não foi o que aconteceu. Na realidade, tanto o Pedro como o Nilson continuaram juntos. Nós também tivemos desgaste. Eu acabei ficando na primeira surpresa, faltando 400 votos, 300 votos para assumir. Acabei indo por causa da ida do Guilherme Maluf para o Tribunal de Contas. E assim, houve um grande desgaste nosso por toda essa conjuntura nacional e essa conjuntura estadual. O próprio Pedro Táxi também pagou muito caro por essa posição que o presidente, nosso candidato a presidente Geraldo Alckmin também teve esse desgaste muito grande. Na realidade, a população não entendeu aquela luta, aquela briga e o Geraldo batendo no Bolsonaro. Isso não coube, porque os votos acabaram ficando claro que os votos que foram para o Bolsonaro, muitos deles eram votos históricos e do PSDB, que votaram lá atrás no PSDB, veio votando no próprio Geraldo Alckmin, no Serra e no Aécio, e nós perdemos esses votos no final da campanha, por causa desse posicionamento talvez equivocado de mostrar a posição do PSDB. Então isso, na minha opinião, foi o motivo disso. Agora, a situação tem uma situação diferente. Assim, nós temos hoje aqui uma composição completamente diferente. Para quem não tinha apoio de ninguém, hoje você tem o apoio dos dois senadores. O senador Jaime, que é um senador que além de ter Foi bem votado voto, em 2018 também. além de ter sido bem votado e ter voto no estado inteiro, ele é muito, muito, muito forte na Várzea Grande com sua esposa, a dona Lucimar, como prefeita de Várzea Grande. Então, a possibilidade de transferência de voto em Várzea Grande e na Baixada Cuiabana pela vinda do Jaime e do Júlio é muito grande. O Júlio era o primeiro lugar na pesquisa. Até abril ele estava em primeiro lugar. E o DEM é um partido bem orgânico, né? É orgânico, quer dizer. E depois vem também o Wellington. O senador Wellington, também muito bem votado, foi o senador eleito numa eleição para uma vaga só, não para duas vagas. Quer dizer que sempre é uma eleição um pouco diferente. Mais difícil. Talvez mais difícil. Tem umas situações aí que é bom até comentar, né? Eu perdi junto com o Dante como primeiro suplente dele, mas com duas vagas. Quando tem duas vagas, parece que você fica mais tranquilo, ou comete mais erro. Vagas, né? Então, nossa, calma. E naquela época mesmo, eu tenho certeza que nós subimos num salto alto muito grande, né? E caímos do salto, né? Essa é a verdade. Mas assim, esses são os fatos, né? Mas assim, voltando aqui, e o Wellington, além de também ter voto, principalmente no Araguaia e na região sul, Rondonópolis e região sul, quer dizer, hoje a candidatura do Nilson ficou uma candidatura estadualizada. Antes era uma candidatura do interior, até o mote da campanha era este, né? Não que vá deixar de ser, mas era o equilíbrio das forças com a eleição do Nilson. Você tem um candidato do Sul e do Araguaia, você tem um candidato da Baixada Cuiabana, que é o Jaime, e nós estamos lutando para ter um candidato da região norte com visibilidade no estado todo, porque quando foi deputado federal e teve lá 130 mil votos, foi o mais votado, ele colocou emenda nos 141 municípios e liberou emenda nos 141 municípios do estado. Agora, tudo isso, deputado Avalone, considerando como proativo, como funcional, como eficaz a ferramenta chamada transferência de voto, né? Porque esse negócio de tem um senador lá na Baixada que é o Júlio, um ex-senador lá na Baixada que é o Júlio, o Ayrton que é senador lá no Sul. Quer dizer, vamos considerar tudo isso que você está falando aí, com esse otimismo todo, considerando a eficácia da transferência de voto. Porque nos últimos tempos, por que eu falo isso? Nos últimos tempos isso tem ficado cada vez mais enfraquecido, as mudanças que tem havido, né, no cenário político. Na realidade, a transferência ela acaba não ocorrendo quando você você tenta colocar... Água e óleo. Água e óleo. Aí ela realmente não funciona.
Quer dizer, fazer alguma coisa só para a eleição. Sem combinar certo? com o povo. Por isso que eu fiz questão de mostrar o histórico do Nilson com os Campos e do PSDB com o DEM, a nível nacional. Lá atrás, quando a disputa foi Dante contra Júlio Campos, era completamente diferente. Lá havia realmente um racha muito grande. Eles se construíram na política com discursos de ataque. Naquela época a política era mais assim, pessoal, né? Hoje que ela tem mudado um pouco. E quando o Bezerra sai com o PMDB do Dante, que ficou 4 anos no governo, e migra para apoiar o Júlio, aquilo foi desastroso. E nós pagamos o mesmo preço 4 anos depois. Parece que não aprendemos. Eles saíram, foram com o Júlio, ficaram ali, depois de 4 anos nós vamos lá, buscamos eles de novo e trazemos eles para a eleição. Então o erro que o Júlio cometeu em 2008, melhor em 98, nós fomos cometer em 2002. Quer dizer, se tivesse escrito um livro de como se perde uma eleição, se o Júlio escrevesse, nós não seguiríamos tão fielmente como seguimos em 2002 esse mesmo caminho, né? Por isso que a experiência, de vez em quando, ou sempre, ela ajuda, né? Vai acumulando, pelo menos né? você entender como que as coisas acontecem, né? Como elas estão. Lógico que pode haver mudança, mas isso me parece que é natural esse envolvimento. Não que a eleição esteja ganha, Paulo, aí, professor. Vai ser uma eleição dificílima, os candidatos são muito bons, os adversários, tem grandes candidatos, certo? E eu não vou estar aqui menosprezando ou diminuindo a qualidade dos candidatos de oposição a nós, certo? Mas eu acho que nós estamos conseguindo compor uma aliança muito competitiva, muito mais forte que de 2018 e que tem uma chance muito grande. Quer dizer, nós vamos ter em torno de 45 a 50 candidatos a prefeito, o PSDB. Quer dizer, o DEM me parece que vai ter mais de 60. O caríssimo deputado Avalone, eu vou vou deixar o senhor perguntar aqui, porque eu já falei demais. Por favor, abra esse bloco de perguntas aqui para o caríssimo Avalone. Deputado, ainda sobre o nosso primeiro bloco, que falava da questão da formação da chapa ao Senado, nós não podemos perder de vista que, pelo menos até ontem, o Sacchetti, ex-deputado federal e ex-prefeito da cidade de Rondonópolis, estava apoiando o vice-governador na sua condição de candidato ao Senado. Ora, se isso configurar de fato, nós teremos também uma divisão de votos na região sul, sobretudo na região de Rondonópolis. Portanto, o Nilson Leitão não tem facilidade para conquistar todos os votos na região sul. Mas, diante disso, me vem a seguinte pergunta. Todos nós sabemos que há, sim, uma forte ligação do candidato a prefeito com o candidato ao Senado. Se essa eleição acontecesse lá em abril, seria uma eleição solteira, separada. Juntamente com a eleição a prefeito, não tem como fugir que o candidato a prefeito pode ajudar, sim, o candidato ao Senado, como o inverso também é verdadeiro. E como fazer diante de uma situação dessa, deputado? Olha, nós estamos cuidando deste assunto. Já fizemos uma reunião virtual dos 3 partidos, ou dos 3 componentes, 3 partidos não, dos 3 componentes do PL, do DEM e do PSDB, onde nós discutimos como nós vamos nos portar com as questões municipais. E, logicamente, muitos municípios não será possível repetir este apoio ao candidato do PSDB, o Nilson Leitão. Então, vão ter municípios em que haverá disputa. E essas disputas acontecerão naturalmente. E nós vamos tentar fazer com que elas não atrapalhem a votação para o Senado da República. É o caso de Sinop, deputado? É o caso de Sinop, por exemplo, onde lá tem a candidata a prefeita, que é a candidata à reeleição. Com certeza terá um candidato do PMDB, terá um candidato do próprio PSDB. Quer dizer assim, e lá nós vamos tentar juntos
Eu não acredito que nenhuma dessas candidaturas irá recuar, certo? E nós teremos que fazer a campanha lá e há uma grande maioria de apoios ao nosso candidato lá, ou a esta chapa em Sinop. Lembrando que a prefeita é do PL, a Rosana. Isso. E tem uma conversa que eu escutei aí que eu acho difícil de acontecer, que seria o apoio do Vanderlei, ó, do atual deputado federal lá, Juarez Costa, à chapa do Nilson Leitão para o Senado. Eu escutei o senhor falar aqui antes, assim, no intervalo comercial, que isso, até pouco tempo, era algo que estava sendo colocado lá como quase que líquido e certo. Será que isso prosperou? Vai acontecer realmente? Quando a gente fala assim no intervalo, não pode falar no ar aqui, Paulo. Eu estou brincando, estou brincando. Nós combinamos que combinamos no sentido de que seria natural essa pergunta. Na realidade, em abril, a gente tinha um caminhamento muito consistente nessa linha. Né? Haviam várias conversas do Nilson Leitão com o deputado federal Juarez, havia um sentimento lá em Sinop de muita união na candidatura do Nilson Leitão, certo? Logicamente houveram algumas mudanças de lá para cá, né? Mas eu sei que essas conversas continuam e nós vamos estar torcendo para que a gente consiga ter o apoio dele também. Eu não sei não, viu? Vou ser muito honesto com o senhor, e é opinião, já que o nome do programa é opinião, vou ser muito honesto com o senhor. Lembra que a gente conversava sobre isso agora há pouco, no último bloco, no primeiro bloco, do Água e Óleo? Os caras se alfinetaram a vida inteira, com sangue nos olhos. Unir agora, eu não sei se o eleitor vai entender isso não, deputado. Temos que respeitar também esta visão local. Eu não convivo no dia a dia, mas sei que essas disputas foram grandes, realmente, no passado. E tudo isso tem que ser avaliado, sem dúvida nenhuma. Não pode desconsiderar quem é o responsável pela eleição, que é o povo. Quando a gente faz isso, a gente comete um grande erro. Então, essas opiniões são importantes. Mas, assim, ela é uma candidatura do Nilson no norte do estado, uma candidatura muito consistente. Porque há um sentimento muito grande do norte do estado em fazer pela primeira vez um senador, de ter alguém que militou lá, que morou lá, que foi prefeito na região, estar por lá. Então, assim, a tendência é a região norte ter uma massificação muito grande dos votos ao nosso candidato. Mas tudo isso tem que ser muito bem construído. Senão vai virar com propostas muito consistentes principalmente de união, né? De união do claro, do né? Estado. Uma coisa bem clara, bem transparente. Sim, muito transparente. Senão vai virar um Campos e Bezerra de 98 e aí você já sabe qual é a resposta, né? O Lorenberg, por favor. Deputado, no dia 28 de fevereiro deste ano, evidentemente, de acordo com o site Agora MT, mostrou com muita clareza, pelo menos a matéria dizia isso, de uma divisão dentro do PSDB em Mato Grosso e, particularmente, essa divisão influenciaria muito a questão de Cuiabá. Eu vou repetir aqui uma frase que o site traz como do senhor e do vereador Renivaldo. Diz o vereador, entre aspas, o PSDB hoje não tem condições. Ele pode muito bem somar com o MDB na candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro. Portanto, aí uma defesa de uma aliança entre o PSDB e o MDB apoiando o candidato a prefeito. Porém, nessa mesma matéria, vem uma frase do senhor, entre aspas, a candidatura própria é muito forte. Naquela época, o senhor defendia o Nigro é um pré-candidato, ele está construindo isso. Neste momento aqui, de acordo com a matéria, o senhor advogava e defendia a ideia de que o Nigro deveria sair candidato a prefeito de Cuiabá, ao passo que os vereadores do PSDB em Cuiabá têm uma outra tese, a defesa de uma aliança com o MDB. Esta divisão ainda persiste, deputado? O senhor que é presidente regional do partido, ainda persiste? Se ela persistir, como fazer para que não haja
o que já ocorreu no passado. Filiados do partido votando contra o candidato do próprio partido. Eu vou dar um exemplo. Eu sei de filiados antigos do PSDB que em 2016 votou contra o Wilson Santos e a favor do atual prefeito. Bom, primeiro, é importante algumas colocações aqui. Partido, normalmente, é parte de alguma coisa, né? Nós temos dentro do partido várias partes e é natural isso. Os três, hoje, 3 vereadores, eram 3 também, o Adevair saiu, aí entrou agora, trazido pelos 2 vereadores, o Toninho de Souza. Então, hoje nós temos 3 vereadores novamente. Os 3 vereadores fizeram parte da base ao prefeito Emanuel Pinheiro os 3 anos de administração. Tiveram este procedimento. Então, não é nada esquisito, nem diferente, nem antidemocrático, nem anti-PSDB, os 3 vereadores que têm o comando do PSDB municipal, o presidente é o Ricardo Saad, o tesoureiro, se não me engano, ou o vice-presidente é o Renivaldo, certo? Eles teriam opinião própria e estarem defendendo a coerência do que eles fizeram nesses 3 para 4 anos. Não vejo problema nenhum desse, nesta posição deles e nesta defesa. Porém, o partido, o PSDB, é um partido que disputou, que teve 6 mandatos de prefeito em Cuiabá, se a gente considerar os mandatos de Dante de Oliveira. Então, nós tivemos 2 do Wilson, 2 do Dante, 2 do Roberto França. Mandatos muito bons, reconhecidos popularmente. Tanto é que tiveram 2 mandatos cada um. As grandes obras de Cuiabá estão creditadas aos prefeitos eleitos pelo PSDB. Os parques, as grandes avenidas, são todas obras feitas por mandatos do PSDB. Nas eleições municipais, o PSDB sempre disputou as eleições e perdeu 2 vezes dos últimos 20 e tantos anos ou 30 anos. Então, é muito forte o sentimento nosso, do partido, em ter candidatura própria. Eu já defendia isso e naquela época, e está aí a frase que eu coloquei, a candidatura própria é muito forte. Depois disso, o Diretório Nacional fez uma recomendação, uma portaria, dizendo, cidades com mais de 100 mil eleitores, o partido quase que, a palavra foi exige, uma candidatura própria, ainda mais numa capital. Então tem a recomendação do Nacional, para que a gente tenha candidatura própria, para que o partido cresça, para que o partido tenha condições de aparecer. Então hoje, se nós tivermos a vontade de candidatos a serem candidatos pelo PSDB, e temos, naquela época era só o Nigro. Hoje nós temos o Nigro, temos o Dorileu Leal e temos o Paulo Borges. Os 3 estão conversando. Eu hoje, se tivesse que apostar, apostaria no Dorileu Leal, que é o nome que está ficando mais consistente entre eles. Os 3 são excelentes nomes, mas o nome do Dorileu tem dado uma consistência maior à candidatura. Então, assim, nos próximos 6, 7 dias, nós estaremos definindo aqui um desses nomes. Acredito eu que seja o nome do Dorileu. Se isso se confirmar, e como já tínhamos feito naquela época uma reunião do municipal com a presença do Nigro, e eu ouvi do Renivaldo, ouvi do Ricardo, que se realmente ele se viabilizasse, eles não iriam ser contra. Era muito difícil para eles serem contra. O que dizer do Nigro? Por que o Nigro não teria condições de ser o candidato do PSDB? Eles mesmos colocaram isso. O Renivaldo sempre fez uma colocação sobre a questão financeira do partido, que o partido tinha uma dívida da campanha do Wilson. Pediu até socorro que lá é na verdadeira, Nacional. Tinha mesmo e tem uma dívida da campanha do Wilson. E que, e depois até me surpreendi, porque eu assumi logo em seguida o PSDB estadual, e o Renivaldo é o tesoureiro do PSDB estadual. Continua, inclusive, como tesoureiro do PSDB estadual. Aí eu chego lá, achei, bom, aqui não deve ter dívida, né? Porque ele estava reclamando da dívida de lá. Aí, não é que nós temos uma dívida também no estadual? Quanto que é essa dívida, deputado? Do municipal? Do estadual? O estadual deve estar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. Da eleição... Da eleição do Pedro Táxi agora, o Pedro último Táxi. Nilson Leitão, essa última eleição, certo? Então, assim, o Nilson acho que não tinha nem na conta dele nada. Quanto mais você falou na conta mesmo? majoritária. Deve ser em torno de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Tá? Então, assim,
se a tese da dívida fosse uma tese que você não pode lançar candidato, nós não podíamos estar lançando o candidato do Nilson, não podia estar lançando o candidato a deputado estadual, federal, a nada. Então, assim, mostrou uma falta de, talvez, de experiência partidária dele, né? De não entender exatamente como isso constitui. Hoje nós temos o fundo partidário, temos o fundo eleitoral e as dívidas estão sendo pagas gradativamente, assim como a gente consegue um recurso a mais vindo da Nacional e nós estamos parcelando, tentando pagar e correndo atrás. Então, assim, o que existe hoje é exatamente isso. Quer dizer, assim, e não vejo nada de nem absurdo nem de divisão, sinceramente. Eu acho que são pretensões legítimas, certo? E que vai ter o momento certo para a decisão. Essa decisão ocorrerá na convenção, que provavelmente, tradicionalmente, acontece nos últimos dias. Provavelmente entre o dia 15 e o dia 16 de setembro, que deverá ser marcada. Quem vai marcar isso é o Ricardo Saad, que é o presidente do municipal, né? E eu acredito que isso vai transcorrer naturalmente, consolidando um dos nomes candidato a prefeito. O primeiro passo que vai dar vai ser, sem dúvida nenhuma, conversar com o presidente do municipal, respeitando o diretório municipal. Quer dizer, no momento eu tenho conversado com a experiência de quem já está aí na política há uns 25, 30 anos, participou de muitas eleições majoritárias, apoiando, ajudando, né? Então nós estamos discutindo isso. O Wilson, que talvez seja o único na atualidade com o mandato, o político com mais disputas de eleições, 15 eleições ele disputou, ganhando 9. Quer dizer, então, ele também está ajudando nessa construção, o Nilson Leitão, quer dizer assim, e sempre o Nilson conversando com o Ricardo, outras pessoas batendo um papo, falando e mostrando o caminhamento. Mas hoje a situação é essa. Eu vejo muito difícil se consolidar o nome de um desses três que a municipal fique contra. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eleições municipais ainda, sobre esse tema, deputada Wallone, o senhor falava aí da sua predileção, enquanto presidente da regional, né, do estadual, ao nome do Dorileu. E aí eu pergunto, que critérios vão ser usados para essa escolha? O senhor falou aí dos próximos 7, talvez 10 dias, já poderemos ter aí uma definição desse consenso. Que critérios vão ser usados para escolher, então, esse nome aí na sua avaliação, sem querer dar pitaco na municipal, mas já dando ao mesmo tempo? Mas, Paulo, assim, não há uma predileção minha pelo Dorileu. Não, você falou aqui, ó, se depender de mim... Vou repetir. O senhor falou ou não falou? Não, eu vou repetir o que eu falei. Se depender de mim, vou repetir o que eu falei. Me parece que, pela conversa dos três, o nome do Dorileu é o que está prevalecendo. Ele tem, nesse momento, segundo a conversa dos três, as melhores condições. Tá, mas o senhor falou, Isso. Eu, por mim... Estou repetindo isso. Então, assim, o Nigro é um amigo, um irmão. O senhor não quer ficar de mal com ninguém, né? Não, não é isso, não. Então, assim, eu devo muito à família Oliveira, à família Nigro. Eu, quando comecei como secretário de turismo, lá ainda com 33 anos de idade, quem me buscava lá na secretaria, eu completamente perdido, entendia muito pouco do assunto, era o seu Oliveira, avô do Luiz Carlos Nigro. Me pegava lá na secretaria, levava ali no Hotel Mato Grosso, do Palace, tomava um café da manhã comigo, chamava o pai do Nigro, mais algumas integrantes do trade turístico, e aí eles começaram a me ensinar sobre o turismo, a me dar aulas, a me dar a experiência deles. Então eu devo muito a Lourdinha, ao Nigro, a eles todos. Então é um prazer estar com eles. O Paulo foi presidente do nosso partido. Paulo Borges é presidente do nosso partido, um cara que chegou a presidente porque tinha uma história muito grande. Filho do Paulo Borges, que foi presidente da Câmara. Quer dizer, assim, são 3 nomes excelentes. Mas eles estão entendendo que, neste momento, as melhores condições estão no nome do Dorileu, que é um grande amigo. O Dorileu é muitos anos. Então, e os critérios que eu te perguntei? Isso, o critério vai ser esse entendimento. Não está havendo pesquisa, mas não está havendo necessidade disso. Poderia ter necessidade, mas não me parece que terá que ser através de pesquisa nem nada disso. Eu estou percebendo que haverá um entendimento entre eles. É isso que está caminhando. E para essa municipal, aqui em Cuiabá, notadamente, especificamente, o senhor acha que ter o DEM por próximo nessa chapa aí
tendo cabeça de chapa do PSDB, você acha que é possível ou pelo andar da carruagem aí? Ou não tem havido tratativa nesse sentido aí? Não tem havido tratativa. O DEM está ainda se organizando para definir uma candidatura, pelo que a imprensa, vocês têm dito. O governador sempre disse também que tem uma preferência pelo Fábio Garcia, né? Estava aguardando um que é seu amigo também. Muito. E ele está aguardando isso, provavelmente estão fazendo pesquisa, estão analisando, para tomarem a decisão do DEM. Quer dizer, por enquanto não há ainda. Né? Esse final de semana falamos por telefone, eu e o Fábio, 2 ou 3 vezes, provavelmente vai marcar uma reunião nas próximas horas, aí, até amanhã, para discutir tanto a questão do Senado e provavelmente poderá estar na mesa também qualquer discussão na linha do que você falou aqui. Ou pode inverter também, né? Colocar o DEM na cabeça de chapa e o PSDB como vice, apesar da decisão, da determinação do PSDB nacional. Isso aí depende tudo de muita conversa, né? Mas nesse momento o importante é a gente consolidar a candidatura do PSDB à Prefeitura de Cuiabá, que esse assim, eu percebo até que na militância essa é a vontade maior. Na costura do apoio dos irmãos Campos e do Dal Bosco para a candidatura do Nilson Leitão, também não conversaram sobre uma possível candidatura à Prefeitura de Cuiabá? Não há essa conversa entre os Campos e o PSDB? Olha, essa pergunta sua é muito importante, porque assim, poderia ser natural até uma discussão nesse sentido, que aí o Nilson teria que trazer para o partido. Ele não poderia ter conversado sozinho sobre um ponto quando envolveria cidades, municípios, ele teria que trazer para dentro do partido. Mas não houve nenhuma pedido de contrapartida. Foi tão natural o apoio que se falou, os problemas municipais vamos discutir em conjunto e vamos tentar preservar a candidatura majoritária, que é muito importante para todos os partidos, os 3 partidos envolvidos. Então, nós todos estamos muito tranquilos quanto à discussão municipal. Sabemos que poderá ter bastante confusão em vários municípios, mas nós vamos estar juntos, os 3 partidos conversando para que a gente possa sair alinhados aonde for possível e onde não for, as disputas são naturais. Se essa conversa de consenso aí, em busca do consenso entre os 3 nomes que o senhor colocou aí, possíveis candidatos à Prefeitura de Cuiabá, se tiver dificuldade ali, ou pelo menos se definirem ali o nome do Dorileu, vamos supor, e os 3 vereadores ali, ou algum deles puserem aí, se algum deles puser o pé na porta, falar, não aceito, não quero, e as coisas o caldo começar a engrossar. Aí tem que ir para ver quem tem mais votos dentro da... sem dúvida. E aí você acha que aí a conversa é outra? Eu acho que aí é o caminho natural. Quer dizer assim, o caminho natural é essa disputa. Não vejo problema nenhum em se disputar. Certo? Eu acho que a disputa lá no municipal está bem equilibrada. As forças estão bem equilibradas. Vai ser uma boa disputa. Eu não sei qual que será a posição da Nacional. Sabendo que tem uma candidatura, se ela não vai tentar interferir na municipal. Eu não sinceramente, eu preciso entender, até vou ligar ao Bruno Araújo, que é o presidente nacional, para entender se existe qualquer possibilidade de não seria uma intervenção, mas um direcionamento para uma candidatura própria. Ô, deputado Avallone, vamos ver quem está participando aqui conosco, perguntando aqui nessa noite no Opinião ao Vivo, via WhatsApp, aqui na tela, por favor. Boa noite, eu quero perguntar ao entrevistado, o senhor acha possível convencer aí o vereador Renivaldo a deixar de apoiar Emanuel Pinheiro? E esse convencimento não acontecer, o que acontece, né, se não houver aí esse convencimento, sobre a tentativa de convencimento ao Renivaldo? Olha, não é nenhuma tentativa de convencimento, aí é uma questão de posicionamento. Partidária mais, partidária, né? O vereador Renivaldo, como o vereador Saad, eles têm votos
foram muito bem votados. O Renivaldo teve quase 5 mil votos na eleição passada, o Ricardo 4.300 e pouco, 400 e poucos votos. Foram 2 vereadores extremamente bem votados. A opinião deles tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que ser discutida. Mas, cabeamento, discussões partidárias são assim mesmo. Né? O que vence é a maioria. Né? A maioria vence. Lorenberg, não pode ser diferente. Para a gente encerrar esse assunto, eu preciso ter mais 2 assuntos aqui para abordar com ele, mas eu queria que se tivesse mais algum assunto sobre a questão partidária, eleições, pode fazer aí, que eu quero trocar de assunto. Nós vamos mudar de assunto? Então Pode mudar também, se tiver. Eu tenho um aqui, eu vou perguntar logo, porque o senhor é presidente da comissão de, salvo engano, de meio ambiente na Assembleia. Também. E nós estamos vivendo um pandemônio no estado, especialmente ali na região do Pantanal. E como é que está, a sua comissão está acompanhando isso, não é? Tem havido aí o trabalho do Estado, também o trabalho da União, mas mais uma vez, em mais um ano, Mato Grosso entra aí no noticiário nacional como campeão de queimadas. Eu estou falando agora notadamente do Pantanal, mas tem para cá, para o Nortão também aí. Esse ano conseguiu o Pantanal sobressair em cima da Amazônia, né? Foi uma novidade, né? Uma novidade ruim, né? Uma péssima novidade. Eu preocupado já desde a semana passada, eu convoquei uma reunião para hoje de manhã, que aconteceu, às 10 da manhã. Eu convidei a secretária Maure para fazer um relatório sobre como estava sendo o combate. Ela não pôde comparecer, pediu para o diretor de fiscalização, Bruno, participar, e ele sugeriu que eu chamasse o comandante da frente de combate às queimadas no Pantanal, que era o tenente-coronel, me fugiu o nome agora, mas o tenente-coronel que está na frente do combate. Ele esteve lá com a gente, online, e nós fizemos uma grande discussão, quase 40 minutos, ele relatando como foram os incêndios. Bom, primeiro, esse ano foi um ano mais seco que os anos anteriores. E o segundo, eu falei, olha, eu queria saber se vocês já chegaram à conclusão da onde nasceu o fogo, quem começou o fogo, aonde eles começaram. E aí nós fomos surpreendidos pelas informações trazidas pelo tenente-coronel. O maior foco que teve a maior queimada do Pantanal, começou na reserva indígena. Então já está comprovado isso, já as imagens de satélite, todas já comprovaram. A reserva indígena é autorizado pela questão cultural indígena a queimar. Você lembra qual o nome da reserva? Eu até perguntei lá e depois ele deu uma outra explicação e não voltou com o nome. Mas eu me comprometo a pegar lá o nome e depois te passar. Então esse foi o maior foco do Pantanal, foi este. Teve um segundo foco na Transpantaneira, que foi um acidente de carro. Um veículo capotou e pegou fogo. E esse fogo foi e alastrou. Então foi o segundo foco. E aí ele comentou que o terceiro foco, que não foi no Pantanal, mas que foi aqui na saída para Guia, que aquela vez quase pegou no prédio, foi imagens que rodaram a cidade, talvez o estado, aí, imagens muito fortes, queimando até o meio da pista e tal. Aquele foi um curto-circuito dado na rede de energia, de transmissão de energia. Teve um curto-circuito, um cabo se arrebentou e causou incêndio. Todos os incêndios que eles chegaram a uma conclusão aconteceram por causas acidentais ou causas acidentais e outra não, que é a questão dos índios. Mas diante dessa informação aí da aldeia aí, que providências pode tomar a sua comissão? O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em contato com a FUNAI, nós vamos entrar em contato com a SEMA, que já estamos conversando, para ver como nós podemos ajudar os indígenas. Se não pode mudar a cultura deles, se eles vão continuar autorizados a queimar, nós temos que ajudá-los a fazer os aceros. E também fazer com que todos os vizinhos façam aceros, porque vai acontecer de novo. Quer dizer, se eles continuam queimando, isso vai acontecer. Quer dizer, assim, é uma coisa complexa para ser resolvida, mas nós precisamos tratar disso. Nós estamos assinando também um convênio com a Embrapa, a Assembleia, a SEMA e a Embrapa, para a gente estudar as áreas úmidas, o Pantanal como um todo e as áreas críticas do Pantanal. Eu acho que nesse estudo, não tenho certeza, que esses estudos também, eles vão subsidiar a questão de queimadas. Depois de mapeado. Depois de mapeado. Então, esse é um outro assunto que nós devemos assinar até dia 15 de setembro. Muito uma bom, outra iniciativa também da Comissão de Meio Ambiente e que nós estamos tratando disso também. Professor, uma última pergunta aí.
rapidinha. Ainda sobre essa mesma questão, deputado, não faltou planejamento, e aí no país todo, porque todos nós sabemos, até eu que sou leigo, sei que esse mês do ano sempre há focos de queimada, sempre há queimada. Ora, se existe possibilidade de ter queimada, por que não preveniu tudo isso? Por que não fez todo um trabalho antes de tudo acontecer? Por Olha, quê? o tenente-coronel Rapidinho, falou sobre planejamento. E ele mostrou todo o planejamento que foi feito. Realmente, muitas e muitas reuniões, envolvimento de toda a sociedade nesse planejamento. Eu até marquei com ele quinta-feira, eu vou ao aeródromo do Sesc Pantanal, onde tem a base principal deles do Pantanal, e nós vamos acompanhar lá as atividades durante uma manhã toda para entender como que eles estão fazendo e qual foram as preparativos que eles tiveram. Mas eu lembro vocês o seguinte, tem um país mais evoluído a nível de tecnologia do que os Estados Unidos? Califórnia queima todo ano. E lá morre gente, porque aqui dificilmente morre. Morrem os animais, que é um absurdo, não deviam, mas lá morrem pessoas. Morreu agora 7 ou 8 pessoas agora. Lá queimaram mais de 40 casas lá na Califórnia. Todo ano queimam. E eles não conseguem evitar as queimadas. Em Portugal, há 2 anos atrás, uma estrada, tentaram sair pela estrada, morreu 60 pessoas. Morreram muita gente. E na Austrália, ano passado, foi o maior incêndio da história. E lá ninguém discute se é alguém que pôs fogo, não. São causas naturais. Então os incêndios no mundo têm causas naturais e aqui nós temos um problema que são esses desmatamentos ilegais, que é a ocupação ilegal, que nós temos que trabalhar diariamente para poder evitar. Senão eles acabam sendo maiores ainda. Deputada Vallone, 30 segundos para a sua pergunta. Eu tenho aqui exatamente 30 segundos cronometrados para a sua resposta. Reforma da Previdência, ela foi aprovada da forma que está e muita gente, por parte, inclusive de sindicatos, muita reclamação. Como que o senhor define o seu voto e também essa aprovação aí? Qual que é a sua... As pessoas não entendem direito, né, que houve primeiro uma aprovação nacional da reforma da Previdência e que exigiu alguns posicionamentos dos estados e que a maioria das coisas não se poderia mudar, algumas sim. Nessa proposta que veio do Estado, nós aprovamos 8 emendas diferentes do que o governo mandou. E principalmente o Fórum Sindical não consegue, em momento nenhum, admitir que houveram esses avanços. Eles só falam do que deixou de ser aprovado. 11 emendas. Nas propostas. 8 emendas nossas, foram nossas que eu digo da Assembleia, foram aprovados. Certo? Então, uma emenda que foi para todos os funcionários, que foi uma emenda que, em vez de calcular por 100% dos salários, a média foi feita por 80% dos maiores salários. E isso melhorou a renda de todos os funcionários que estavam lá. Os fóruns não falam isso. Nós aprovamos dos oficiais de justiça, nós aprovamos para os agentes penitenciários, nós aprovamos para quem tinha deficiência, nós aprovamos para quem tinha... Olha, foram várias emendas aprovadas. Isso ninguém quer dizer. Isso não Mas conta. Aquele que não foi, aí o fórum dá aquele destaque maior. Sempre foi assim. Carlos Vallone, muito obrigado, deputado estadual, presidente do PSDB de Mato Grosso. Muito bom tê-lo aqui, a conversa foi muito boa. Espero que o senhor tenha gostado também e já está aqui, as portas estão abertas para uma próxima vinda. Quando tiver a notícia boa, estamos aqui a postos. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Abraço aí, Carlos Vallone. Obrigado também aí. Quem está ali? João Ribeiro, o repórter por inteiro, está ali, o assessor de imprensa do Carlos Vallone, meu amigo de longa data. Um abraço também, professor. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Para dizer que eu não falei das flores, amanhã teremos aqui o presidente do PDT regional, Allan Kardec, o deputado estadual, vai falar conosco também sobre esses mesmos assuntos aqui no programa Opinião. Até amanhã às 7h30. Fica bem, fica com Deus também.